A cobrança de viver o propósito versus a nossa confiança no nosso caminho, na nossa alma. Hoje eu quero trazer aqui para vocês essa inspiração de um pensamento que tá vindo muito na nossa cabecinha, no nosso corpo, que é esse pensamento de que eu preciso viver logo o meu propósito, qual é o meu propósito, o que eu tô fazendo aqui na Terra, será que eu tô errando, por que será que não tá vindo pra mim? São tantas perguntas que a gente se faz relacionadas à nossa missão na Terra, e muitas conclusões eu fui tirando conforme as camadas que eu fui descascando nesses últimos tempos, principalmente como empreendedora, como humana, claro, sempre como humana primeiro, mas como empreendedora, como mulher, como amiga, como filha, como vários arquétipos que a gente vive, né? E no primeiro momento, eu quero trazer aqui para vocês que a gente guarda, através do ensinamento da sociedade linear, a gente guarda muito frases, programações de que não somos suficientes, de que não temos a liberdade que poderíamos ter, de poder de escolha, de livre-arbítrio. Eu não tenho capacidade. Tudo isso é uma programação que nos foi colocada dentro dessa terceira dimensão, na limitação, tá? Porque a gente tem sim capacidade, eu vou explicar por quê. Mas isso nos foi colocado como uma programação repetitiva no sistema, por isso que aí a gente fica sempre no começo, meio e um fim muito pequeno, perto do que a gente é capaz. E isso vai se acumulando ao longo da vida, e a gente vai fazendo escolhas automáticas ou conforme a gente consegue nutrir a vontade do outro e do outro e do outro, que na verdade esse outro às vezes nem existe, é um outro do coletivo, da terceira dimensão. Então, quando a gente vai trabalhar o nosso autoconhecimento, a gente vai ali, a gente encontra palavras e processos que nos falam, olha, você pode sim ser mais do que você foi ensinado, o seu propósito aqui na Terra é muito maior. E aí a gente começa, nossa, minha missão, é isso que eu vim fazer aqui. Rola uma euforia e ao mesmo tempo uma coisa assim, nossa, é isso. Pelo menos isso eu senti no meu despertar. Eu senti muito assim, meu corpo vibrava todo. É uma energia que eu nunca senti na minha vida, eu vou lembrar até hoje da sensação. Foi numa meditação, num curso que eu fiz, um dos primeiros cursos que eu fiz, e eu lembro que eu fiz uma ativação que o meu corpo era aquilo. Eu consegui encontrar essa conexão. Só que aí a gente volta, né, pro momento, pro dia a dia, então a gente fica transitando entre as coisas que a gente precisa cumprir no dia a dia e as informações novas que a gente vai descobrindo no autoconhecimento. Quando a gente se conecta com essas programações que falam que a gente não é suficiente, que a gente não é capaz, ou então que isso não é pra você, mas ao mesmo tempo, qual que é a sua missão aqui? O que você veio fazer aqui? Nananana. A gente começa a transitar nesse lugar, tá? Mas eu preciso encontrar uma missão. Então a gente já começa a buscar uma resposta, uma fórmula matemática que também é guiada por essa programação. Sim, eu preciso encontrar um propósito, uma coisa pronta para eu começar a seguir de novo, né? Só que o propósito, essa é a questão, pelo menos no meu ponto de vista, tá, gente? Pelo que eu fui compreendendo ao longo desses últimos anos, estudando e trabalhando com desenvolvimento humano e também sendo humana, claro. O propósito, ele é uma consciência, que a gente atinge uma consciência, a gente acessa a consciência do todo, a consciência da criação mesmo, universal. E dentro desse acesso a essa consciência, a gente começa a trazer para o micro, que são as experiências do dia a dia e as manifestações que a gente imprime na Terra como humanos, são os pequenos propósitos. Então, o grande propósito da gente estar aqui na Terra é a gente experienciar esses
propósitos diários que são sagrados e divinos. A gente explora esses lugares estando num portal que é importantíssimo, que é o portal da presença. Quando estamos presentes, por isso que a gente fala que a meditação, e aí eu não falo que a meditação em si só a prática meditativa, tá? A consciência meditativa, que é o estar presente, é um lugar no qual a gente começa a praticar a partir do autoconhecimento, que nos faz explorar aquela experiência que a gente está vivendo agora, e com certeza, quando você está explorando com presença, com amor, com aceitação, aquela experiência, ela se resolve, ela te mostra a missão dela na tua vida, ela te liberta de muitas questões, ela te cura, ela te transforma. Por que que a gente não conseguia fazer isso antes? Por que que a gente viveu por tantos anos e eras acumulados? Porque a gente aprendeu a limitar, a gente aprendeu a pôr debaixo do tapete, a gente aprendeu a cegar. Então, quando a gente cega, quando a gente fecha e fala, não quero ver, o que acontece? Eu vou colocando ali, guardando, tem uma hora que vai explodir, porque não cabe mais. E esse rejeitar, o criticar, é você não viver aquela experiência que é sagrada, que tem uma missão. E aí a gente aprende o quê? Não, rejeita isso daqui e foca nessa missão, uma missão muito importante, a missão que você tem que ser alguém na vida. Porque aí você é alguém na vida, você é reconhecido, aí você ganha um status, e aí você é a estrela e acabou. E não é assim. A nova frequência de Gaia, que é a nova Terra, por isso que a gente está transformando toda a nossa vida para chegar nesse novo momento planetário, nos ensina que o propósito é a gente estar presente na experiência, é a gente se conectar com a experiência profundamente e nela aprendermos. Quando a gente aprende com a experiência, sente o sentimento, aceita, se entrega, tenta compreender ao máximo no nosso tempo, vai digerindo com leveza, com sabedoria, a gente consegue viver um propósito. E, consequentemente, o presente, o presente que a gente recebe vivendo isso, trazendo essa visão de experiência sagrada e importante na nossa vida e relevante, não rejeitando, mas acolhendo, a gente acaba não passando mais por tantas coisas que a gente passava, porque a gente para de rejeitar, a gente começa a acolher e integrar. Essa é uma das chaves da nova era, integração. Eu paro de rejeitar e eu integro. Eu vou integrando de uma forma que as próximas experiências vão chegando para mim com mais ressonância de amor, com uma ressonância parecida com a minha. Então eu começo a magnetizar coisas mais leves, mais que ressoam, mais amorosas, porque eu tô vibrando mais nessa frequência de presença. Então tudo que eu vou estar experienciando tem uma ressonância parecida com a minha. E é esse um dos caminhos do propósito. O propósito, como eu falei, na minha percepção, essa grande consciência divina da criação, que pelo simples fato de eu estar cada vez mais vibrando na minha ressonância de amor, do meu coração, de quem eu sou de verdade, me autoconhecendo, eu vou encontrando propósitos em todas as experiências que eu estou vivendo. Eu vou encontrando propósitos e coisas que realmente não ressoam mais, eu entendo que elas precisam ir. Então, eu entendo que elas tiveram uma missão, mas eu não preciso mais dela. Ok, eu finalizo esse ciclo, eu começo a aprender a finalizar ciclos, não a rejeitar. Gente, é diferente. Eu rejeito, eu finalizo o ciclo. Eu não quero mais isso. Eu entendo que não precisa mais estar aqui. Eu deixo ir, let it go, transmuta, chama violeta, né? Então, aí o que acontece? O meu corpo fica mais leve para ele ir encontrando propósitos nas próximas experiências que chegam. E aí eu crio aquela inspiração que, consequentemente, criam experiências inspiradas no que ressoa para mim.
Entendem o que eu tô querendo dizer? Essa escadinha? E aí, claro, eu começo a magnetizar pessoas, experiências, lugares, coisas que estão na minha ressonância. E aí eu sinto um propósito. É claro que eu sinto um propósito maior. Porque eu já tô vivendo o propósito, que é viver a experiência presente na minha vida. Porém, eu já finalizei muitos ciclos que eu tinha rejeitado, que inclusive ajudaram a limpar muitas coisas que estavam guardadas por vidas passadas, por outras gerações que não quiseram finalizar esse ciclo. Eu fui o canal, a pessoa que parou com isso daqui, com essa repetição, e começou uma nova. E aí a gente começa a sentir um propósito maior nas coisas, porque é claro, a gente está vibrando nessa frequência de presença. E aí, esse grande momento é quando a gente entende que tudo que acontece na nossa vida é um propósito, é uma missão, tem uma missão. Só que cada vez que eu tô vibrando mais no meu amor interno, em quem eu sou, por isso que eu falo que autoconhecimento é chave, gente. Porque é dali que eu integro, eu paro de rejeitar, eu integro as situações, eu integro quem eu sou, vários eus que estavam perdidos. Eu vou me conhecendo, eu vou me filtrando, eu vou me limpando, eu vou me conectando, eu vou expandindo. Chega um momento que eu vou me conhecendo mais, eu vou magnetizando mais o que tem a ver, que tem propósito, que eu quero manifestar mesmo, que tá na minha verdade. E aí eu vou seguindo um caminho mais verdadeiro. E assim vai. E esse caminho mais verdadeiro é um propósito, porque tudo que eu vou trazer tem essa energia. Entendem? Então, assim, conforme eu fui descobrindo isso no empreendedorismo, porque eu tive várias fases, gente, eu sempre conto pra vocês que eu vim de um lugar muito do zero e sempre foi muito difícil, muito suado, muito workaholic, muito pesado, porque eu tinha muitas crenças relacionadas a isso. A coisa aconteceu, mas depois teve muitos altos e baixos. Eu tive uma depressão nesses últimos 3 anos também muito forte, que me travou em muitos processos. Eu me arrependia demais de tanto. Nossa, eu vivia, gente, ruminando tanta coisa. E ao mesmo tempo eu tinha inspiração, eu sabia que eu tinha que continuar. Até que chegou um momento que eu falei assim, tá, olhando de cima, o que precisa ir? O que aqui tá me distraindo? E o que precisa ficar? Simples assim. Eu olhei de cima e tá, o que está me travando ainda? Tá, isso aqui não funciona mais. Deixa aí. Isso aqui precisa permanecer. Então tá, tem alguma fórmula? Não sei. Mas a fórmula que eu vou encontrar é focar nessa experiência, nessas experiências que precisam ficar, eu vou focar com amor nelas. Nisso eu já vou encontrando propósito, clareza, porque eu tô criando espaço. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que sim, o que você tá vivendo agora é muito relevante, é muito sagrado. Não traga isso como uma cobrança. Não, o universo não te traz propósito como cobrança. Ele te traz com alegria, ele te traz com amor. O que tá fazendo ser cobrança e peso é toda aquela crença, aquela limitação, aquele ensinamento que foi trazido para a sociedade, para a sua vida, de que você tem que ser alguma coisa. Então olha para o que você está vivendo agora e pergunta para sua vida, o que aqui está tirando o meu foco, me deixando para baixo? Isso você pode deixar aí. E o que realmente precisa permanecer? E vai dando espaço, tempo de gestão e presença para o que você está vivendo. Porque aí as soluções vão começar a chegar, os propósitos vão começar a chegar, as missões dessas experiências vão conversar com você. É uma relação. Então, eu gostaria muito de trazer essa inspiração para vocês, porque é extremamente importante a gente começar a entender que a nova era, ela é leve, ela é gentil, ela tem conversa, ela se comunica com você, ela não é um lugar que vai ficar te massacrando, te pedindo o que você tem que fazer. Espero que no fundo do coração possa ter inspirado, trazido alguma luz para você nesse momento e a gente segue juntos aqui no nosso caminho. Um grande beijo.